Daí, galera, beleza? Primeiro de tudo, quero que vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou estreando hoje. Voltei aqui para falar sobre a Ritalina, que eu fiquei devendo quando eu fiz os vídeos no Instagram. Eu fiquei devendo um vídeo com as minhas considerações sobre o que eu achei do uso da Ritalina em todo esse tempo. Na realidade, assim, eu não tomo Ritalina todos os dias. Eu só tomo Ritalina quando eu preciso de me concentrar bastante. Por exemplo, se eu vou sair fotografar, por exemplo, eu não tomo a Ritalina, porque lá eu sei que eu vou me concentrar, vou estar focado no que eu estou fazendo. Por mais que pare pensamentos e tal, por causa do TDAH, que eu tenho síndrome de pensamento acelerado. Quando eu vou fotografar, por exemplo, eu não uso a Ritalina, porque como eu estou fotografando lá, eu estou focado no que eu estou fazendo. Então, daí eu acabo não usando. Agora, quando eu estou no escritório, que é onde eu viajo, porque daí eu sento, começo a trabalhar, às vezes quando eu vejo na metade do que eu tô fazendo, eu já tô fazendo outra coisa, nada a ver. Perco muito foco, muito fácil, minha cabeça é muito acelerada. E a Ritalina, nesse ponto, ela me ajuda porque ela faz, quando eu, por exemplo, eu tenho que fazer um texto. Eu tomo a Ritalina e quando ela começa a fazer efeito, daí eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí eu crio o texto, eu penso no texto e fico focado naquilo ali, entende? O que quando eu não tô com a Ritalina, eu até consigo fazer o texto, mas eu vou escrever 300 vezes mais, porque eu vou viajar no meio do texto. Hoje, por exemplo, agora eu não tomei a Ritalina, porque eu vim gravar e eu queria estar 100%. Porém, a probabilidade de eu ir longe é muito grande, aumenta muito. A Ritalina, eu tô usando ela quando eu preciso focar legal, até porque, para mim, ela, no fim do dia, ela gera um pouco de ansiedade. No começo, quando eu comecei a usar a Ritalina, parecia que ela fazia mais efeito. Parecia que o foco que eu tinha era um pouco mais contínuo. Hoje, já não. Daí, eu conversando com a minha psicóloga, psiquiatra e tal, eles falaram para eu aumentar para, em vez de aumentar e tomar 2, eu tomo 1,5. Eu acho que ela dá um pouco mais de foco, só que eu quero cuidar por causa do esquema da ansiedade, porque eu sou muito suscetível a ter ansiedade. E daí, quando chega lá por, sei lá, eu tomo às 2 horas da tarde, quando chega lá por 7 horas da noite, eu tô, sabe, com a respiração ofegante, mas daí o bom é que daí eu já me toco, falo, pô, é a Ritalina, sei o que tá acontecendo, sei que não é nada demais, e daí eu dou uma respirada, sinto, faço 3 respirações profundas e conscientes, e daí aquilo já vai passando, beleza, eu consigo controlar legal. Mas eu não tomo todos os dias, uma caixa com 60 para mim dura muito tempo. Quando eu tomo 1,5, mas como eu falei, não tomo todos os dias. Com certeza a Ritalina me ajuda, né? Essa foi a parte boa de eu ter corrido atrás e ter feito o meu diagnóstico, porque hoje eu tenho mais consciência de quando eu dou uma pisada na bola ou quando as coisas, eu já tenho um pouco mais de consciência do que acontece. Eu não uso isso como muleta, né? Não uso o diagnóstico para falar, eu me atrasei porque eu tenho TDAH. Não. Pelo contrário, eu tenho TDAH, então eu tenho que criar mecanismos para não me atrasar. Eu tenho que, no dia que eu não tomo a Ritalina, por exemplo, eu tenho que cuidar para não ficar em rede social, porque você dá uma bobeada, você vê um vídeo, quando eu vejo, eu já vi 150 vídeos, e a rede social é feita para isso, para te prender, né? A gente tem que ter essa noção. Então, nesse ponto, o diagnóstico foi legal, porque antigamente, isso às vezes acontecia, e depois eu ficava muito mal e tal. Hoje não, hoje eu não vou ficar, né? Se eu estiver pisando na bola comigo, né? Eu não vou ficar bem. Mas, hoje eu tenho mais consciência de que eu consigo mudar e também hoje eu me policio mais para não fazer isso, né? Para não ficar muito tempo. A procrastinação também, né? Porque o esquema de você ter muito pensamento, muita ideia e tal, é que você você tem muita ideia, você faz muito projeto, sabe? E não desenvolve nada. Então, isso é uma coisa que é bem complicado na parte do TDAH. Mas isso a terapia ajuda bastante. No momento, eu não estou fazendo terapia, né? Medicação, estou só com a Ritalina mesmo. Pensei em uma época, talvez testar um Venvance ou Atenta, né? Para ver qual que é o resultado, mas ainda não... Acho que nem sei se vou, na realidade. Porque como eu não uso direto, a Ritalina tá me ajudando o suficiente. Se eu achar que eu devo mudar, eu venho aqui, conto para vocês,
e daí, se caso eu mude, eu venho aqui e converso com vocês e também falo da experiência. Galera, uma das coisas que eu queria falar hoje para vocês é que o porquê que eu resolvi voltar a fazer os vídeos. Quando eu fiz os vídeos da Ritalina e tal, do TDAH, teve um amigo meu que entrou em contato comigo no privado e me perguntou assim, na época, como que você fez o diagnóstico e tal, qual que foi o caminho e tal. E eu conversei com ele, falei qual que foi o meu caminho e beleza, não falei mais com ele. O que aconteceu? E um ano depois ele veio me falar que, na realidade, quando eu passei para ele o caminho, ele correu atrás, porque ele tinha uma grande desconfiança que ele tinha o TDAH. Como eu falei, eu acho que o principal de você ter um start, ter a desconfiança, é quando o negócio causa sofrimento, quando o negócio traz danos, né? Tipo, você deixa de fazer muita coisa, você às vezes perde até de ganhar dinheiro. Inclusive os próprios vídeos, eu larguei de fazer por causa disso, porque a baixa dopamina e a gente meio que larga, sabe? Quando eu era mais novo, eu enjoava muito fácil dos meus trabalhos, tanto que eu trabalhei com coisas diferentes na minha vida inteira, assim, eu fui fazendo coisas diferentes até chegar na fotografia. Trabalhei com desenho técnico, né? Trabalhei em financeiro, fiz bastante coisa diferente, fui gerente de loja, trabalhei em shopping. Então eu fiz bastante coisa diferente. Cada trabalho meu era bem diferente do que eu fazia, porque eu enjoava muito das coisas que eu fazia. Aí voltando nesse meu amigo, ele entrou em contato comigo, eu já dispersei. Ele entrou em contato comigo, me contando que ele foi atrás de fazer o diagnóstico. E ele realmente tem um TDAH também, né? E ele descobriu que ele tem um TEA leve, né, um transtorno do espectro autista leve. Por isso que eu falo, às vezes passa a vida inteira, a gente tá apanhando da vida, tem coisas que incomodam a gente, e a gente, às vezes, por falta de informação, por preconceito, eu sempre tive muito preconceito com terapia, essas coisas assim. Hoje em dia eu vejo o quanto que eu era burro, e como geralmente, a gente passa meio por cima desse tipo de coisa, ainda mais a nossa geração. Fui descobrir que eu sou TDAH com 49 anos. Você vive uma vida inteira assim, você deixa de fazer muita coisa. Claro que não adianta você ficar chorando isso, mas é bom você entender o que acontece, o que está acontecendo com você. Então, esse meu amigo que correu atrás também, isso me incentivou a voltar aqui, a voltar a fazer vídeo, porque talvez eu ajude tanto as pessoas que têm ansiedade, porque na realidade a minha ideia inicial, e continua sendo, é voltada à meditação. Eu quero mostrar para as pessoas que você pode meditar e tal, você consegue meditar e ter uma vida mais tranquila meditando. Eu quero mostrar o quanto a meditação pode te trazer benefícios. Mas, dentre isso, entrou o assunto do TDAH e quando eu falei, despertou essa curiosidade dele correr atrás. E mais uma outra amiga minha, que também fez diagnóstico, ela tem TDAH e ela tem uma superdotação também. A gente fala em superdotação, parece que, pela palavra, parece que é um negócio legal, mas não é, porque a superdotação, ela limita a pessoa socialmente e ela gera muita ansiedade também. E como ela gera muita ansiedade, daí vem a parte da meditação. É onde eu uso a meditação para diminuir minha ansiedade. Eu tenho dias que eu não tenho nada de ansiedade, nem me aparece ansiedade. E hoje, por causa da meditação, eu percebo a ansiedade chegando e eu já consigo me precaver e não deixar ela tomar conta, não deixar ela dominar. Então, como eu resolvi voltar a fazer os vídeos, resolvi criar esse canal no YouTube para fazer os vídeos um pouco mais longos. Às vezes as coisas têm que ser melhor explicado, melhor falado, e quero explicar para vocês. E como o meu objetivo é falar mais sobre a meditação, eu resolvi fazer esse canal aqui para falar um pouco mais sobre isso, para a gente interagir. E para vocês também interagirem, perguntarem, né? Tudo que eu tô falando aqui são experiências que eu tenho. Falo que a meditação funciona porque ela funcionou para mim. Como eu tenho o pensamento acelerado, eu consegui meditar. Eu consigo meditar bastante tempo, inclusive. E esse canal, então, ele foi criado para isso, para a gente falar sobre essas coisas. E quando vocês tiverem dúvida, para vocês perguntarem, sabe? Se não quiser perguntar aqui embaixo, pode perguntar em inbox, pode ir no meu Instagram, perguntar para mim no privado, que eu respondo no privado. A gente às vezes não quer dar a cara ali e falar assim, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. Aproveitem isso, se vocês quiserem, né? Conversem comigo que eu vou responder. Claro que, como eu falei, eu não sou psicólogo, porra nenhuma. Né? Eu sou um cara que tô tendo a experiência com isso. E tenho experiência com a meditação. Eu comecei a meditar um pouco antes
da pandemia, eu sou ruim de data, mas eu acho que foi em 2020 que eu comecei a meditar. Eu tava tendo um problema sério com ansiedade, e daí um amigo meu chegou pra mim e falou, porra, por que você não usa o CBD, né, o canabidiol? Daí eu falei pra ele, porra, porque uma consulta médica é um absurdo de caro, e a burocracia pra você conseguir trazer esse medicamento é ridícula. Então eu falei assim pra ele, falei, porra, não tenho como usar. Aí ele me falou assim, não, tem uma amiga minha que ela consegue, ela compra de uma menina que faz a extração. Não é o ideal, porém, fui lá e comprei. E eu comecei a usar o CBD. Durante o tempo que eu usei, eu não tinha nenhuma ansiedade. Zero. E parece que tirou com a mão. Eu até no começo desconfiei. Falei, cara, isso é efeito placebo e tal. Mas não, realmente, é uma coisa que funciona muito. Só que essa menina ia parar de extrair. Ela desistiu de trabalhar com isso. Viajou, foi embora. Ela foi morar em outro lugar. E eu fiquei na mão, fiquei desesperado. Fui lá, comprei uns 2, 3 vidros que ela tinha. E eu fiquei desesperado. Falei, puta, e agora? O que eu vou fazer? Daí eu lembro que em algum momento, em algum lugar, porque como eu não lembro muito bem das coisas, eu lembro da situação, mas não lembro quem era, eu vi, era uma pessoa de respeito, assim, né? Tipo, que eu vi falando sobre meditação. Que a pessoa estava contando que ela teve depressão e ela descobriu a meditação. Então ela estava tomando a medicação da depressão, né, para normal, não parou de tomar e começou a meditar. E aí ela falou que ela, depois que ela começou a meditar, ela sentiu que acelerou o processo dela sair da depressão. Quando ela saiu da depressão, tirou o medicamento e ela disse que ela nunca mais parou de meditar e ela nunca mais voltou a ter depressão. E a depressão dela era gerada por causa da ansiedade e ela não tem mais ansiedade. E aquilo me deu um estalo. Pensei assim, porque eu vi ela falando que ela começou meditando 5 minutos por dia. Aí eu pensei assim, poxa, se eu não tenho 5 minutos do meu dia para me dedicar para mim, porra, eu tenho que rever a minha vida. E daí eu comecei 5 minutos. Primeiros dias é horrível, é triste, você não consegue, chega a dar 40 segundos, 1 minuto que você tá ali quieto, você tá em silêncio, você não vê a hora de acabar aquilo. E daí, conforme vai passando o tempo, você vai acostumando com aquele tempo. Hoje eu medito mais de 1 hora e às vezes eu tenho que me policiar para parar de meditar para não perder horário, essas coisas assim. Mas eu medito mais de 1 hora, mas é como se fosse uma academia, não é um negócio que faz de um dia para o outro. Se você espera que você vai começar a meditar e no primeiro, segundo dia você já vai ver diferença, não, você não vai. Pelo contrário, você até vai ter um pouco de ansiedade meditando, porque você vai querer que acabe logo. Isso é normal do processo. Então, até para o vídeo não se alongar muito, eu vou parar aqui, porque esse tipo de assunto eu vou continuar num próximo vídeo, né? Falar sobre a meditação, sobre como que eu fiz para usar a meditação ao meu favor. Conforme vai passando, eu vou falando das minhas experiências com a meditação. Porque a meditação ela é tão profunda, chega num momento... No começo não, é raso. Mas depois ela chega num momento que você começa até a enxergar coisas da vida de maneira diferente que você enxergava antes. Isso é uma coisa que você nem procura, isso vem automático. Você começa a ficar mais calmo, não é simplesmente acaba com a tua ansiedade. Não, trânsito, por exemplo. Porra, eu era um cara que eu tirava meio corpo pra fora do carro pra xingar as pessoas. Eu era reativo, a minha reatividade diminuiu, eu acho que em 70% pelo menos. E hoje, quando eu tenho raiva no momento, eu consigo controlar a minha reatividade. Eu era extremamente reativo. Então, é esse tipo de coisa que a meditação foi me ajudando. E isso daí eu quero falar para vocês conforme for passando o tempo nos próximos vídeos. E vocês também podem sugerir alguma coisa, perguntar alguma coisa, que daí eu vou respondendo para vocês. Que se for um negócio de interesse de todo mundo, vocês podem perguntar aqui embaixo, eu vou responder. Beleza, galera? Agora, eu quero pedir para vocês, se vocês puderem curtir o vídeo, né? Seguir o canal, porque quanto mais gente e quanto mais curtida, quanto mais visualizações, é melhor, né? E claro, né? A interação de vocês é o que vai me incentivar a continuar fazendo os vídeos, a vir contar essas histórias aqui para vocês, beleza? E o nome do canal Ser Meio Zen é que eu acho até que você não precisa ser 100% zen. Eu acho que você pode ser meio zen. E até brinco, porque eu sempre falo que comigo é 50% namastê, 50% vão se fuder. Porque eu acho que não precisa ser 100% zen, mas sendo 50% zen, sendo meio zen, já é muito bom. Já te traz muito benefício. Beleza, galera? Um abraço, não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal e se vocês souberem de alguém que vai curtir esse tipo de conteúdo, compartilha aí, beleza? Valeu, até!